Sobre os médicos gostarem ou não do papel da doula. Médico que gosta de parto gosta de doula. Inclusive médicos que chegaram aqui na cidade querendo atender parto, perguntaram cadê as doulas e recebi ligações, até me espantei na época, uns 4, 5 anos atrás. Médico, eu soube que vocês são doulas, eu cheguei aqui, estou começando meu consultório agora e queria saber onde estão as doulas que eu quero conversar. Ela é fisioterapeuta, um monte de coisa, é doula também, é mãe e muita coisa legal que ela vai me explicar aqui no programa Humanos. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo Franciele Cardoso, é isso? É isso, mano. É um prazer. Prazer é todo meu. Olha, o prazer é meu, vem cá. O teu currículo é gigantesco aqui. Nada. Você começa por onde a sua história? Minha história começa pelo parto da minha mãe, literalmente. A minha vida profissional começa no parto da minha mãe. Por quê? Como começou no parto da tua mãe? Porque foram as histórias que eu ouvi do meu nascimento que nortearam a minha vida profissional. Foi quando a minha mãe relatava um parto muito fácil, né? Demorou um pouquinho, dói um pouquinho, mas a sensação é tão boa, te ver foi tão maravilhoso, né? E aí, quando eu comecei a estudar parto e fui pegar detalhes do parto dela, foi um parto com muitas intervenções, com complicação, com necessidade de sedar ela, de fazer correção depois no períneo. Então, assim, não correspondia ao que ela tinha te dito. A sensação, né? E aí eu tive contato com o parto humanizado e vi mulheres parirem com um sorriso, né? E relatarem o parto como algo maravilhoso e transformador, e aquilo me deu um nó na cabeça. E eu disse, como pode acontecer duas coisas tão diferentes? E aí eu quis entender o que acontecia, porque que umas mulheres passavam de um jeito e outras de outro. E você começou a estudar parto? E eu comecei a estudar parto lá no comecinho da faculdade. A vida, isso na faculdade de fisioterapia? De fisioterapia. E aí você se especializa em? Fisioterapia pélvica. Que faz o quê? A gente trabalha com a pelve, né? Pelve, bacia, quadril. No geral. Né? No geral. Tudo que envolve tem muito. Viu? Tem muito Alguma a ver, coisa eu já sei. Né? Porque o fisioterapeuta da área da saúde, ele não trabalha só com a cura e a reabilitação. Ele vai trabalhar com a promoção de saúde, com a prevenção e aí o pompoarismo. Explica para quem está em casa o que é pompoarismo, porque tem cara que está olhando para a esposa e não faz nem ideia. Explica. O pompoarismo é um trabalho de fortalecimento da musculatura vaginal, especificamente. Do períneo, vaginal e anal. E a mulher pode usar isso a favor dela. Da sexualidade dela, da prevenção de útero baixo, bexiga baixa, essas doenças que acometem as mulheres. E para o prazer sexual também. Eu pedi para você falar isso aí, é porque assim, tem gente em casa dormindo uma hora dessa. Né? Aí eles acordam. Aí o cara acordou, então o nosso papo não é esse, tá? É só para você se ligar, porque é uma das coisas que... Mas passa por ali. Passa por ali. Para sair tem que passar por ali de algum jeito. Ou não, né? Inclusive, ontem eu estava ouvindo um mito da formação do povo brasileiro, que falava que foi uma homenagem ao Troá entre a Santa Isabel, que é uma santa europeia, a uma deusa indígena e de um deus africano. E que a partir da relação dos três saíram os brasileiros todos. A nossa miscigenação. A gente saiu de uma zona, é isso? Então, uma sacanagem. O Brasil saiu de uma sacanagem. É isso aí. Mas daí, olha só, uma coisa que eu tenho... não é nenhuma curiosidade, é uma constatação, né? Por mais que um homem tente entender, por mais que ele estude, por mais que ele diga que é participativo, o homem nunca vai entender a relação da mãe com o filho, o momento, a gravidez. É impossível, né, Fran? A questão é que ela é hormonal e instintiva, ela é inerente ao corpo, né? E o homem não tem isso no corpo. Eu tive uma cliente minha, que hoje é minha comadre, porque a gente acaba ficando muito próximas nesse meu trabalho como doula acompanhando partos, né? E ela, quando recebeu o menino dela, depois de parir, ela teve um trabalho de parto bem longo, com muito esforço. Só que a produção hormonal, na hora que o neném nasce, é como uma explosão de prazer, assim, né? Ela disse que pegou o menino no meio daquela euforia do nasceu, acabou a dor, e ela viu o menino e pensou, ele nunca vai viver isso. E assim, ficou triste. Na hora, o primeiro? Na hora. Ele nunca vai ter essa sensação. Nunca vai ter essa sensação. Né? Quando uma mulher fala para você que não quer ser mãe, como é que você recebe isso? Eu
recebo com muita... Entendo com ela com bastante sabedoria, assim. Porque nem todo mundo nasceu para ser mãe. Nem todo homem nasceu para ser pai, nem toda mulher nasceu para ser mãe. Isso é muito cultural, né? Eu, Mas você que não sou sabe apaixonada... até ser, né? Você não sabe até ser. Sim. Inclusive, a maioria das mulheres que têm filhos pensam, por que eu não tive antes? Nossa, isso é tão bom, né? Mas a maioria, não são todas. E essas exceções, né? Percebo também, assim, que já vi isso bem de perto. Relato de mulheres que não querem ser mães, que são mulheres que são filhas de outras mulheres que tiveram muita dificuldade para criar e para tê-las. Elas cresceram ouvindo que ter filho é difícil, que ter filho foi um sacrifício da minha vida, que olha tudo que eu fiz por vocês, eu nunca tive vida, eu sempre vivo por vocês. Mulheres assim olha que eu deixei cresceram de fazer, né? Então isso vai internalizando, né? Histórias de partos violentos. Foi o pior dia da minha vida, jurei nunca mais passar por isso de novo. Tu cresce ouvindo isso do dia do teu nascimento e quando tu tá adulto, tu pensa, não quero viver isso aí, não. Ô, Fran, né? O parto é um momento tão mágico que é até injusto com a mulher quando ele é trágico, né? É isso Sabe, aí. assim, é injusto, é tão divino, é tão a significância por trás Nossa, dele, né? E tô tudo que ele traz. Quando uma mulher vive isso de uma forma trágica, é quase que um pecado, né? É um pecado. Para a evolução. É um roubo, né? É uma violência contra a mulher, assim. Contra o bebê, principalmente, que vai ter esse registro, né? Hoje a gente tem partos bonitos crescendo cada vez mais, né? Equipes se estruturando para dar essa assistência, mulheres tomando consciência de que tem essa capacidade, esse direito. Eu já vi mulher pegar o bebê e dizer assim, nossa, que parto maravilhoso, pena que foi rápido. Queria mais, queria que demorasse um pouco mais. Sim, estava curtindo, estava sentindo o prazer do momento. Já vi isso com os meus próprios olhos. Tá, mas olha só, você fala, por exemplo, de parto humanizado. Isso. Parto humanizado é parto natural. Ou não tem nada a ver com isso? Tem, Mas quando mas tem nada a ver não com a só. outra. Tem Não só. muito a ver, mas não é Tá, só uma o parto cesariana natural. pode ser um parto humanizado? Claro. E o que O que é um parto É isso. humanizado? Para humanizar o nascimento de um bebê, um parto de uma mulher, ele precisa ter 3 itens, que é o tripé da humanização. Protagonismo feminino, então é a decisão da mulher, em primeiro lugar. Condutas baseadas em evidência científica. Né? Aí a gente entra num conflito, porque hoje existem muitos procedimentos médicos que não têm respaldo científico. Então, por exemplo, fazer corte na vagina de todas as mulheres para ajudar o bebê a sair. Abrir mais a vagina, Abrir isso? mais, com bisturi. Aquele cortezinho para baixo, é isso? Aquele pique. O pique. Às vezes é lateral, médio lateral. Depende da técnica que o médico escolher. Mas esse corte, ele não tem mais respaldo científico para ser feito em todas as mulheres. Ele deve ser feito só em casos de emergência, de sofrimento fetal. Onde o bebê apresenta... De uma forma natural, a vagina da mulher é feita para expandir, né? Uhum. E esse corte já foi feito de rotina por muito tempo e ainda encontramos alguns profissionais que ainda fazem de rotina. Já faz sem saber se precisa ou não. Já faz saber se precisa ou não. E alguns já trabalham há tantos anos assim que eles chegam a relatar assim, me lembra disso porque minha mão vai no automático já fazer o corte. De tanta prática... Ele diz, me lembra, né? Tem uma técnica de parto que é chamada hands-off, que é sem mãos, que a gente diz que o obstetra tem que ficar sentadinho em cima da mão, assim, para não atrapalhar o parto, para deixar ele desenrolar. Tem que sair sozinho? O bebê tem que sair sozinho. A gente só tem que aparar o neném. Para não cair. Ninguém tem que puxar, ninguém tem que empurrar a barriga, né? O que acontece é que esse tempo da saída, por um tempo na história, ele foi considerado que ele tinha que seguir um protocolo. Tinha que ser 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Se passasse daquilo ali, ofereceria risco. Hoje a gente já sabe que apressar essa saída é o que oferece risco na realidade. Que tem bebês que vão levar 3 horas para sair, 2 horas e meia para sair. Né? Esse sair que eu falo já é a fase final do trabalho de parto, é depois da dilatação completa, quando tem o período expulsivo que a mulher começa a sentir vontade de empurrar. Não é que o bebê está ali na vagina saindo? Não é ali não é entrando no alto da vagina. Entendi. E aí ele tem que... Todo o processo ele vai sair. centímetro a centímetro, contração por contração, até ele sair. E isso pode levar horas. Né? Então, mas isso não é um sofrimento maior para a mãe? Não. Pelo contrário, o sofrimento maior é deixar ela ansiosa, com pressa, e a musculatura dela precisa que ela esteja calma, ela precisa relaxar, respirar, se acostumar com aquela sensação, para ela não ter machucado, não lacerar, não fazer machucado na vagina, né? Quanto mais calma, aí vai devagarinho. Inclusive a cabecinha do bebê, ela desce um pouquinho,
E no que relaxa a contração, a cabeça retorna. E nisso a musculatura da vagina respira, oxigena um pouquinho. E aí desce mais um pouquinho, volta mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho, volta mais um pouquinho. E esse volta mais um pouquinho, às vezes é 2, 3, 4 minutos de intervalo. Então dá para cochilar. Tem mulher que ressona até vir a próxima contração. Dá uma dormidinha? Dá uma dormidinha no colo do maridão, assim, deita, chega a ter um espasmo, assim, dá uma roncadinha e vem outra contração. E a contração, ela é espontânea. Não adianta pedir para não fazer força, nem pedir para fazer força. Mulher em coma vai vir. A barriga vai contrair, vai empurrar o bebê. Tá, tem relato de parto de mulher em coma. Em coma. Você falou 3 itens para humanização. Qual o terceiro? Equipe multidisciplinar. Que significa? Que significa médico, enfermeira, doula, psicóloga, quem tiver disponível e capacitado. Não, a mulher que pode escolher, né? Mas, por exemplo, o trabalho de parto de uma mulher que tem algum trauma em relação ao parto, ou síndrome do pânico, ou depressão, o psicólogo vai ser fundamental para o parto dela. Né? Talvez não na cena do parto, mas na preparação para o parto. Né? O fisioterapeuta, na cena de parto, fundamental, né? Para trabalhar exercícios, mobilidade pélvica, orientar a respiração. Né? A doula no amparo contínuo, emocional, dando força, dizendo que estamos juntos, eu te conheço, eu sei que tu é capaz, vai dar tudo certo. Até porque muitas vezes o marido não consegue fazer isso. A doula ajuda, cuida do marido e da mulher, também, né? Tipo, a hora que o marido começa a se apavorar, a doula só dá uma olhadinha assim. Não vai cair, né? Não cai, né? Então vamos falar da doula depois na volta, pode ser? Claro. Show de bola. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui ela que é fisioterapeuta, especializada em tanta coisa que eu nem consigo ler o currículo. Franciele Cardoso, eu já volto. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, já me conhece. Eu sou o Mano Dal Ponte, fico com você todas as noites na RTV a partir das 11 horas com 2 entrevistas inéditas de segunda a sexta-feira. Se perder uma entrevista, vai lá no YouTube do programa Humanos, Humanos sem H, Humanos Talk Show e deixa o joinha, marca lá, diz que gostou, ativa o sininho, se inscreve, faz tudo direitinho, para eu poder atualizar sempre com novas entrevistas para você. E eu tenho o prazer de receber no meu sofá de couro, ela que é fisioterapeuta e doula. Vou resumir por isso, pode ser? Claro, tá ótimo. Franciele Silvano Cardoso. Me conta uma coisa, nós estamos falando sobre parto, nós paramos de falar sobre, quando paramos de conversar, falamos dos homens, dos pais. Qual o papel do pai num processo, num parto? Eu vi um dos relatos mais bonitos de parto, né, pensando nesse aspecto, que é o da parteira, uma parteira muito famosa chamada Ana Olívia Navera. Ela é mexicana, hoje ela mora em Florianópolis. Ela disse que a única coisa que aliviava as contrações dela era ficar olhando o marido nos olhos. Ele não podia tirar os olhos dos olhos dela. Enquanto ele estava ali olhando nos olhos dela, ela dava conta de administrar a dor do parto. Eu vejo que o marido não precisa fazer absolutamente nada. Ele deve estar presente, que é tremendamente necessária a presença do marido ali com ela. É só presença. Ele não precisa ter... Ele pode aprender a fazer massagem, pode entender a dar apoio nas contrações, pode tudo. Mas se ele não tiver condição de fazer nada disso, ele está ali presente, ele colocar a mão, ele oferecer a mão, de vez em quando, já... E tem uma outra questão, né? A importância dele no parto não é só para o parto, é para ele. Acompanhei um rapaz, inclusive era um parto onde o casal não estava mais junto, mas ela topou a presença do pai da criança pensando no registro para a criança de o pai estar presente, de ouvir falar, o pai estava no parto, né? O pai viu o seu parto, né? Isso, ela pensou nisso e ele quis estar junto. E ele saiu muito enlouquecido, assim, ele me repetia frases assim, Fran, como pode? Os homens não sabem disso, porque isso é tão bonito, eu achei que ia ser difícil, eu achei que ia ser assustador, eu não imaginei que ela ficaria tão linda, eu não imaginei que eu ia me emocionar tanto, como é que os homens não falam disso, por que os homens não estão nisso? Então, eu penso que um homem não pode perder a oportunidade de ver seu filho nascer. Um homem que não vê o seu filho nascer não sabe o que é felicidade. Aí, eu acho que essa é a única definição, sabe? Você não sabe o que é ser feliz até ver o seu filho nascer de verdade. É uma coisa que acontece na hora, né, mano? Assim, E qual é o papel da doula? Você fala de doula, mas o que você faz como doula? Por exemplo, os médicos aceitam a doula? Eu sempre tive essa dúvida. Né? Por exemplo, a comunidade médica aceita, não aceita? Você é parteira, não é parteira? Como é que funciona? Doula não é parteira. Não é parteira. Não faz Vou tomar sua água, a minha acabou, Fica à vontade. Não faz nenhum procedimento técnico, não examina, não avalia, não diz se está certo, se está errado, se tem que fazer alguma coisa. Não se mete.
né? O que a doula faz? A gente estuda parto junto, fisiologia do parto, mecânica do parto, estuda um parto sem complicações, um parto normal, bom, para aquela mulher que quer tentar seu parto, né? Sobre os médicos gostarem ou não do papel da doula. Médico que gosta de parto gosta de doula. Inclusive médicos que chegaram aqui na cidade querendo atender parto, perguntaram cadê as doulas e recebi ligações, até me espantei na época, uns 4, 5 anos atrás. Médico, eu soube que vocês são doulas, eu cheguei aqui, estou começando meu consultório agora e queria saber onde estão as doulas que eu quero conversar. Poxa, que bacana isso, né? Inclusive, tem hospitais que hoje estão atendendo dentro das normas da humanização, que são essas últimas evidências científicas sobre parto, que chamam as doulas para reunião no hospital e perguntam como é que está o atendimento aqui, o que vocês estão achando, o que a gente tem que melhorar, sabe? A doula, ela nasce do movimento de mulheres que, como eu, viram que existem partos bem conduzidos e partos violentos e não aceitam mais os partos violentos. Então, é uma união de mulheres, né? A doula, ela não é uma profissional da saúde, ela está ao lado da mulher como uma companheira, uma amiga que entende de parto, que vai dar uma força para ela, entendeu? Então, quem vai fazer a conduta técnica é a equipe. Por que tem resistência de alguns médicos? Porque eles ainda tendem naquelas condutas que não são atualizadas, né? Deixando a mulher sem se alimentar, obrigando ela a assumir alguma determinada posição de acordo com a prática dele e não com o desejo dela, que escolher a posição de parir também é recomendado para um bom parto. E eles sabem que as doulas atendem dentro desse modelo novo. Tá, você falou escolher posição. De ter o bebê, na hora de sair o bebê. Que posição? Quantas posições existem para você ter um bebê? Nossa, exceto plantar bananeira, eu já vi várias. De lado, de 4 apoios, de cócoras, muitas de cócoras. Semi-recostada, assim como eu tô, um pouquinho deitada, com as pernas apoiadas aqui. Já para usar a gravidade a favor? Exatamente, por conta da questão da gravidade. Quando você está deitado, você não tem gravidade a favor, né? Se a gente pensar que a mecânica de parir um bebê é igual a mecânica de fazer cocô, a gente imagina o que seria fazer cocô de barriga para cima com pernas amarradas e alguém dizendo a hora de fazer a força. É uma boa referência. E é exatamente a mesma coisa. Quando é que começa o trabalho da doula? É na gravidez? É na gravidez. Quando a mulher engravida, ela já te chama, diz assim, me acompanha? Eu tenho mulheres que já falam comigo agora para se preparar para concepção, para engravidar. Tá, mas você faz o quê? Você acompanha o casal no dia lá, peraí, vamos lá, vou ficar analisando Deixa vocês. que eu vou fazer igual o médico. Não, peraí, vou ficar analisando agora, vocês força, aqui. vai. Não. Você fica sentada de voyeur, assim, sentada assim? Não, ele não está fazendo direito, essa concepção não é boa. Bom, eu tenho a facilidade de ter formação na área da psicologia também, né? Então, eu acabo direcionando elas para o profissional da psicologia, principalmente para pré-concepção, né? E para algumas terapias, inclusive nutricionista, né? Para mudar toda a alimentação dessa mulher, com o intuito de que o óvulo dela e o espermatozoide dele estejam no ápice da saúde, assim, no dia da concepção, sabe? Que eles estejam energeticamente, nutricionalmente, espiritualmente, daí Tudo bem, assim, o contexto. Para o dia da concepção, que seja uma holístico juntos, é isso? Que seja uma concepção consciente, né? Que essa fecundação seja desejada e seja planejada. E aí a gente, inclusive, tem teorias sobre isso, de que essa pessoa que vem nessa situação de planejamento, de amorosidade, ele já vem com uma carga energética diferente, assim, né? De um potencial para a saúde, para a amorosidade, para o bem. Eu estava conversando com alguns amigos que tiveram um segundo filho e todos relataram que foram estuprados pelas suas esposas. Né? Não, é a verdade. Eu fiz até uma pesquisa com eles. Acho fofo, homem moderno se sentir usado, né? A gente foi usada assim, por séculos. Não, é verdade. Não, ele fala assim, a minha mulher me agarrou um dia do nada. Sim. E eu acho que ela estava sentindo que aquele era o momento de fazer um filho. Tem isso? Tem muito. Inclusive, existe um movimento grande de mulheres tentando parar com pílulas para conseguir sentir como funciona o ciclo delas no corpo. Fisiológico, né? Normal. Normal. A mulher que tem o processo fisiológico normal, ela tem o ciclo completo com fases bem distintas. Então, ela sabe quando ela está para menstruar, ela sabe quando ela está ovulando e é essa aí a hora que agarra o marido para fazer o filho, né? Joga o marido na parede, acaba com as ele, traições acontecem no período fértil das mulheres. A mulher no período fértil, ela hoje tem aplicativo, né? Tu consegue controlar ali, saber qual é o dia. Mas se tu tem um sonho erótico, acorda pensando em
né, sexo e com quem é solteiras pensando aí nos contatinhos e a casada pensando no marido, que horas que ele chega hoje, o que a gente vai fazer, vamos combinar para sair. Pode olhar no aplicativo que está ovulando hoje ou vai ovular amanhã. É batata? Batata. Não tem como. O desejo, a libido aumenta muito no período da ovulação. E quem toma anticoncepcional e não ovula, perde, né? Inclusive, a mulher é mais produtiva, ela é mais criativa, ela tem mais disposição física no período fértil. Então, inclusive, profissionalmente, isso pode ser explorado, sabe? Né? Dá uma folguinha para ela na TPM, que ela está mais sonolenta, precisa ficar mais introspectiva, revisar os aspectos da vida dela ali, que é para isso que serve a menstruação, e toca trabalho no período fértil, sabe? Isso pode ser usado a favor da mulher e não só como um problema, né? Que traz muitos benefícios, inclusive, para ela e para os companheiros. Os maridos, eles entendem o seu papel? Ou eles acham uma besteira? Assim, você vai contratar isso pra quê? Então, assim, sempre que alguma me diz no WhatsApp, entrou em contato, a primeira eu vou falar com meu marido, o risco de ela não voltar é bem grande. Porque eles entendem no começo que é uma bobagem, que é um luxo, que é, minha mãe não precisou, tá com dor, vai pro hospital, vai ter o bebê, né? Isso é a lógica. Comparativo é sempre com a mãe, né? Minha mãe teve 10 filhos, não precisou dessa besteira, pô. Mas, se a gente consegue fazer um primeiro encontro, eles são os primeiros a fechar o contrato completo. Vai. Tipo, pá, entendi, então o que tava, né? E hoje a gente tem bastante, tem bem documentado, assim, essa realidade obstétrica em transformação, né? Esse modelo da violência obstétrica, que até agora tem uma polêmica aí com esse termo, violência obstétrica. E desse modelo humanizado. Então, a gente está bem no olho do furacão dessa transformação. Alguns profissionais já se adaptaram, alguns hospitais já se adaptaram e outros ainda estão resistindo. Então, a gente sabe que se a gente for para um plantão, ter um parto normal, a gente corre o risco de pegar um plantonista que já segue a linha da humanização ou um plantonista que não segue ainda a linha da humanização. E não segue e não gosta, imagina. Não gosta e resiste, e inclusive cria mitos e tabus assim em torno do tema, que são bem engraçados. E você fica até quando com a mulher? Nasceu a criança, o seu papel acabou? Nunca mais. Nunca mais acaba? Nunca mais. Não, eu faço festas de 1 aninho, de 2 aninhos, você tá sempre junto? Desmame. Fran, tô fazendo desmame agora. Você ajuda a mulher no processo de amamentação? Sim, muito. Que é um processo traumático para algumas mulheres, né, Fran? Muito, e os difícil. Os homens não conseguem entender esses processos, Fran? Conseguem. Eles conseguem? Os homens conseguem. Os homens são fofos, a gente só precisa Eles chegar perto deles. Tem que explicar para eles. Explicar. É só dar uma explicadinha, só não dar é? Uma explicadinha. Até porque tem homem que está desesperado, né? Eu sinto muito isso, assim, né? Que o homem se sente muito perdido hoje no mundo moderno, porque as mulheres, elas têm autonomia, têm independência, elas são donas de si, e o homem, né, que criou naquele modelo de dominação, de ser autoridade, e fica confusa essa relação. E na hora da paternidade, assim, são poucas gerações atrás que o homem não pegava bebê no colo enquanto ele não andasse. Meu avô não pegava bebê no colo. Não era função de homem. O homem não chegava do bebezinho recém-nascido. Não participava do parto, não pegava no colo. E agora o homem troca a fralda. Eu ainda vejo sogras assim, vai deixar ele trocar a fralda? Deixa que eu faço. Né? Ainda vejo isso hoje. Então, isso é muito recente, o homem assumindo o papel do cuidar, do ser paterno, do ser presente. Né? Mas eles estão curtindo demais e quem está por fora está perdendo, né? Está perdendo. Se você não troca a fralda do seu filho, você é um idiota, você está perdendo, que é muito bom. Até a merda do seu filho é boa, é uma delícia, você ama até a merda. É fofinho. Você ama tudo, você não quer nem saber, você gosta de tudo. Não dá igual tempo parto, cheiro de parto, tudo de parto. Tudo, processo, não tem. Se você não acompanhou, se você está distante da sua esposa, eu vou dar um relato como pai para as pessoas, para as mulheres, para os homens, tá, principalmente. Se a sua esposa está grávida, a coisa mais importante da sua vida agora é ela e o bebê. Esteja do lado dela, ela vai ficar chata, ela vai brigar, porque a vida dela está mudando totalmente, né, Fran? E a gente não entende, o homem não entende o que é ser pai até ver o filho. Né? Então é um processo bem complexo, né, esse processo da gravidez. E muitos ainda ficam tentando manter a vida de antes, depois de ter o filho, né? Não existe, né? Não existe. Não existe vida de antes. E é um desperdício. É verdade. Então, só te agradeço. Eu que agradeço, foi um prazer ter você aqui comigo. Não dá tempo de mais nada aqui. Que coisa, né? Deixa o teu Instagram, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, que é maravilhoso. Fran Doula Físio, já encontra. Fran Doula Físio. Lá no Instagram? Fran Doula Físio. Você tem um recado para as mamães? Final? Tenho.
Sejam mães, né? E se entreguem no processo sem medo de estar perdendo alguma coisa aí por fora. É uma oportunidade única, é uma vivência só sua e que vai trazer muito enriquecimento pessoal, inclusive profissional, né? Quando pensar em voltar para o mercado de trabalho, a sua cabeça é outra, a sua força é outra, o seu mundo gira de uma forma diferente. Então, não se apeguem a coisas externas e mergulhem no mundo da maternidade. É? Eu vou mudar o final do meu programa, porque eu ia dizer o seguinte: sendo bons ou maus pais, somos todos humanos, mas não. Sendo só bons pais que somos todos humanos.